É obviamente uma honra receber este prémio da Associação Portuguesa de Museologia. O Tribunal de Relação do Porto sempre encarou o projeto do Museu do Conflito com muito carinho, porque é uma forma, mais uma, do Tribunal se relacionar com a comunidade. É preciso ver que o Tribunal de Relação do Porto é uma instituição que tem mais de 4 séculos de idade e ao longo da sua história tem de saber adaptar à realidade atual. De forma que, hoje em dia, o Tribunal de Relação do Porto, além, obviamente, de ser um órgão de administração de justiça de segunda instância, na medida em que aprecia os recursos no direito civil, no direito penal, no direito de trabalho, em sede de segunda instância, é também um tribunal que tem consciência que tem necessidade absoluta de se relacionar com a comunidade em que está inserido. E, para isso, utiliza não só palestras específicas na área do direito, obviamente, e da justiça, conferências, a participação dos desembargadores em cursos de mestrado nas universidades, mas também, ultimamente, nos últimos anos, também tem apostado na dimensão cultural e na dimensão artística. De que forma? Organizando concertos de música no próprio Tribunal de Relação do Porto, abertos ao público, exposições de arte, de pintura e de fotografia e de escultura, e também, e por isso é que nós estamos aqui hoje, para um Museu do Conflito. Tendo aberto um Museu do Conflito, este museu está desenhado em torno de um conceito fundamental, que é a ideia de conflito. O que é um conflito? Ao longo dos mais de 4 séculos de história do Tribunal de Relação do Porto, nós no Tribunal tivemos a oportunidade de assistir a uma série de conflitos que tornaram o Porto uma cidade invicta, na medida em que houve muitos conflitos, quer na área civil, entre os estratos sociais, entre a burguesia, a nobreza e o clero, do ponto de vista militar, com o cerco das tropas francesas, com a entrada das tropas inglesas. Nós tivemos, inclusive, muitos conflitos do ponto de vista também social que se notabilizaram no século passado, por exemplo, a partir de 1850, com Camilo Castelo Branco, que foi julgado por um tribunal do Porto e foi absolvido pelo crime de adultério, como se sabe, e, de alguma forma, o Museu do Conflito acaba por refletir tudo aquilo que eu acabei de descrever, que é uma história de conflitos. Mas não é só isso. Porque, ao representar também no museu alguns dos processos famosos que nós lá temos, mostrando-os ao público, inclusive os poderão manusear numa versão digital, num livro digital, também acaba por explicar a importância dos conflitos para construir a realidade do Porto tal como ela é hoje. E a grande mensagem que o Museu do Conflito pretende transmitir é que os visitantes saiam desse museu sabendo que também são um sujeito ativo na resolução dos conflitos. Porque não são só os tribunais que resolvem os conflitos. As próprias pessoas são o primeiro e último garante que os conflitos são resolvidos. E isto tem uma mensagem de particular importância nesta conjuntura em que nós assistimos a conflitos, por exemplo, na guerra da Ucrânia, na guerra que existe entre Israel e a Palestina, da forma como existe hoje em dia, em alguns países, uma forte clivagem entre partidários de certas ideologias que dividem verdadeiramente os países quase a meio, havendo mais do que conflitos de ideias, havendo quase um confronto físico entre os partidários dessas ideologias, e é precisamente essa mensagem que o Museu do Conflito pretende deixar aos seus visitantes, é que sintam também atores na forma de resolução dos conflitos.